Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje é um vídeo onde a gente vai começar a trazer aqui um pouco de funcionalidade a mais aqui, né, para a aplicação. Na aula passada a gente estava trabalhando ali com estilização. Aí nessa aula eu vou trazer aqui uma funcionalidade bem legal. A gente vai explorar bastante aqui como a gente soluciona alguns problemas no React e entender algumas soluções que a gente vai implementar no futuro, tá? Mas eu vou trazer essa funcionalidade aqui, que é basicamente a funcionalidade de filtrar os elementos na lista, né, baseado no preço, que o preço foi o que a gente criou, o Range Price Filter, né, que é aquele filtro com o slider que a gente consegue, né, arrastar e selecionar um valor. Então a gente vai implementar aqui a filtragem desses dados baseado nesse valor, né? E isso vai ser bem interessante, que a gente vai explorar bastante aqui alguns dos problemas, e eu vou trazer até a extensão aqui do React DevTools para a gente começar a entender um pouco mais do React em si e explorar isso nessa aula e já ir preparando aí o ambiente para a gente estar resolvendo ou entendendo melhor outras formas de resolver ou de abordar o mesmo problema. Tá certo? Então, se a gente vem aqui no código não, né? No web, o que a gente fez na aula passada foi basicamente esse cabeçalho aqui, né? O Range Price Filter, né? Esse aqui que eu tô arrastando, e o botão, né? Novo produto, certo? Então, hoje a gente já está fazendo a listagem, né? A gente já está buscando os dados do back-end e fazendo essa listagem desses valores aqui na aplicação. Então, hoje o que eu vou fazer é basicamente mudar aqui para mim exibir o nome e o preço desse item, né? Desse produto. E aí, baseado nesse preço, a gente vai fazer a filtragem, tá? E aí, talvez na próxima aula, a gente já comece a trabalhar na estilização dessa lista, porque na lista vai ter alguns botões que a gente vai fazer o uso para conseguir, por exemplo, apagar um elemento aqui do projeto, um produto, né? Mas enfim, nessa aula de hoje eu só vou alterar isso aqui, vou colocar o preço e a gente vai implementar a funcionalidade de acordo eu for deslizar aqui, né, desse meu filtro de preço, ele vai filtrar os elementos aqui na lista, tá? Então, se a gente vem aqui no código, a gente já vai começar se a gente vamos rodar aqui em produto, né, na tela de produto. No produto nós temos a componente, né, Product Subheader. Se a gente abre ela, tá aqui dentro o Select, o Range Price Filter e o botão. Tá? Então, dentro do Range Price Filter, nós temos o State, né? E eu expliquei na aula passada não, nas aulas anteriores, essa questão do estado, né? Que esse State é basicamente o que fala para o browser recarregar aquele elemento em tela, né? Atualizar ele em tela, e aí sim a gente vai ter uma atualização no visual da aplicação. Então, esse state, ele tem esse valor, né? E esse valor é o que é usado para exibir ali no filtro de preço. Mas a gente vai precisar de ter acesso a esse valor aqui na tela de produto, né? No Product. Na página Products, né? Então, a componente Products, né? A página Products, tem a componente Product Subheader, e dentro de Product Subheader nós temos o Range Price Filter. Então, a gente começa a perceber que no React a gente tem bastante essa tendência. É muito fácil aprofundar em nível de filhos, né? Uma componente tem outra componente, que tem outra componente, que vai aprofundando. E esse fluxo de dados pode se tornar problemático, né? Pode se tornar muito problemático, né? Muito difícil de dar manutenção. Então, é uma coisa que a gente já começa a perceber nesse projeto, que é um projeto pequeno, um projeto simples, e que, de acordo se for escalando, né? O projeto vai escalando, isso começa a se tornar um problema maior. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai abordar isso aqui, tentar resolver esse problema, essa questão dessa comunicação da forma comum, né, da forma que a forma mais natural, mais intuitiva de se fazer quando se trabalha com React, e mais para frente, mais no futuro, a gente vai abordar formas diferentes de resolver esse mesmo problema, tá? Então, no Range Price Filter, o que é aconselhável da gente fazer aqui quando se trata dessas situações? É da gente trabalhar com eventos, né? Ou não bem eventos, mas a gente ter o pensamento de eventos. E o que é basicamente? É basicamente a questão de callbacks, né? Do JavaScript lá, a gente tem essa ideia de callbacks, que é basicamente eu envio uma função via parâmetro e essa função vai ser executada quando tal coisa, um evento X acontecer. Então, nesse caso aqui do Range Price Filter, a gente pode ter um evento, né, de on value change ou on price change, que seria quando esse filtro for alterado, eu vou executar tal função. Então,
no rangePriceFilter eu receberia como parâmetro uma função, que essa função ela seria executada e definida por alguém que está usando essa componente. Então, por exemplo, a nossa tela de produto está usando o rangePriceFilter e da tela de produto eu mando via parâmetro essa função que para ser executada quando o preço mudar, né? Quando o filtro alterar. O que tem dentro dessa função? Para o rangePriceFilter, pouco importa, né? Tipo, para a componente em si aqui, tanto faz o que vai acontecer dentro da função. A única coisa que tem que acontecer é que essa função que vai ser executada, ela tem que saber qual é o valor do filtro, né? O valor que está sendo alterado, que a gente vai passar via parâmetro. Então, pode estar meio confuso aí para você, mas de acordo a gente iniciar a execução aqui, vai ficar mais claro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pela interface, né? Pelo TypeScript. Que no TypeScript eu vou definir uma interface que vai descrever as propriedades que essa componente vai receber. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou declarar, né, uma interface. Eu gosto de chamar isso aqui de props mesmo. E aqui dentro eu vou ter uma função. Então, o meu rangePriceFilter ele vai receber uma função. Eu vou chamar essa função de onPriceChange. Pode ser onPriceChange. Tá? Ela é uma propriedade. A gente pode declarar isso aqui dessas duas formas. Ó. Dessa forma e dessa forma aqui. Tá? Essas duas formas são... Isso aqui são duas formas... Aqui eu tenho que ter uns dois pontos, né? Isso aqui são duas formas de declarar funções no TypeScript. Mas o que eu estou falando aqui? Né? Como isso aqui é uma interface, eu vou deixar a forma de cima, tá? Como isso aqui é uma interface, eu estou falando que dentro da interface eu vou ter a função, né, onPriceChange. Essa função ela vai receber um parâmetro. Que parâmetro é? Nesse caso é um parâmetro value, né? Que esse value é de que tipo? É um número, né? Um number. E isso aqui vai me retornar um void, né? O que é esse void? Vai me retornar nada, né? Aqui eu poderia falar, se essa função vai retornar um número, eu falava, isso aqui retorna um number, um string, né? E string, enfim, um objeto, né? Um objeto com a propriedade value, que é uma string, enfim. A gente pode fazer várias coisas aqui. Nesse caso aqui, essa função me retorna void. E isso aqui, novamente, é uma interface. Ele só vai descrever o que tem dentro de um objeto. Então, se eu falo aqui, ó, aqui embaixo eu vou declarar uma const, uma variável, eu vou declarar um objeto, né? Const, vou chamar essa variável de teste, ela vai receber um objeto, tá? Um objeto vazio. E aí, se eu falo que essa variável teste é do tipo props, ou seja, eu estou falando que essa variável, ela dentro dela vai conter um objeto do tipo props. E aí ele já começa a reclamar aqui para mim, né, que a propriedade onPriceChange está faltando, né, nesse objeto. Então ele vai me forçar a declarar, né, a ter aqui dentro o onPriceChange, que é uma função que recebe um value, que é um número, e retorna void, né, não retorna nada. Então aqui seria meio que a implementação dessa função, né? Ela recebe um value, que eu falo que isso aqui é um número, e ela não me retorna um void, né? Não retorna nada. Então aqui eu posso fazer, por exemplo, um console log desse meu value, que não retorna nada, né? Se eu falar aqui que ao invés de retornar void, ele retorna um number, ele já vai dar erro aqui embaixo, né? Porque aqui dentro da implementação, né, eu não retorno nada. Eu tenho que retornar aqui, por exemplo, eu colocar um retorno 0, ele já para de dar erro, né? Então a interface ela serve para esse fim, para guiar a gente de como vai ser implementado tal coisa, tal função ou tal variável, enfim, como que aquele objeto deve se comportar, tá? Então essa props aqui, nesse nosso caso, a gente vai receber esse objeto via parâmetro, né? Então esse props aqui, um objeto do tipo props, vai vir via parâmetro da tela que chama o rangePriceFilter, né, da componente que chama o rangePriceFilter. Então aqui entre parênteses a gente passa abre e fecha um objeto, né, e fala que esse objeto é do tipo props. Então a gente sabe que aqui dentro a gente tem a função onPriceChange, porque eu falei, eu fiz aqui a afirmação de que esse objeto que eu vou receber via parâmetro é do tipo props, né? Então aqui dentro eu sei que eu tenho um onPriceChange. E aí
esse onPriceChange é o evento, né? Que é a ideia da callback. É uma função que vai vir via parâmetro e eu só vou executar ela. E quando que eu vou executar? Né? Quando o preço alterar, né? Ou seja, quando eu clicar lá aqui no, se a gente vem aqui no browser, né? Quando eu clicar aqui no ícone, né, do slider e arrastar. Então, isso que acontece nesse onChange, né? Nesse evento aqui, onChange, do meu input. Isso aqui nas aulas passadas a gente explorou, né? Se eu venho aqui no meu console, a gente pode ver que ele deu um monte de console aqui, né? De valor, que é o valor atual do nosso Range Price Filter. Deixa eu até limpar aqui, ó. E se a gente move ele, ele começa a fazer os logs aqui para mim na esquerda, tá? Se a gente olha aqui no código, o onChange desse input, né? Quando ele alterar, eu estou dando um console log, né, logando o valor e dando um set value, né, no meu use state para definir esse valor, né, esse estado desse valor atual, e logo aqui embaixo dentro dessa tag span eu exibo esse value, né, para ele ser exibido em tela, né, que é essa parte aqui da direita, tá certo? Então nesse onChange que eu vou executar essa função callback. E para simplificar aqui as coisas, eu vou fazer o seguinte, na verdade vamos fazer aqui, ó. Depois de eu dar esse set value, eu vou executar minha callback, né? A callback on price change. Então, logo aqui embaixo eu executo, né? On price change. Essa função, ela recebe um value, né? Que é o número. Então, seria esse parseInt aqui. Esse parseInt, novamente, eu só estou convertendo o valor para inteiro. Porque no evento do HTML, ele vem como string, né? Esse valor atual, esse número, na verdade, ele vem um string. Então, o parseInt só converte. Então, basicamente seria isso. Aqui, para simplificar essa execução da callback, e aqui a gente está meio que implementando essa questão da callback, mas está bem abstrato porque a gente não fez ainda a implementação dessa callback que vai ser executada. Mas logo, logo a gente já vai fazer. Eu só vou simplificar aqui, porque que até é uma questão de boa prática aqui do React e tudo, que ao invés de eu ir declarando tudo que vai acontecer no onChange aqui dentro do elemento, né, do JSX, eu crio uma função aqui antes de retornar, né? Antes de eu retornar aqui do Range Price Filter, eu vou criar uma funçãozinha aqui uma função normal. Eu vou chamar ela de handle change, né? Normalmente essas funções levam o nome handle. São funções handler, né? Elas vão lidar com alguma coisa. Né? Que coisa é essa? Ou vem logo após, né? Nesse caso que é handle change. Ela vai lidar com a mudança aqui do input. Então, dentro dessa função, eu vou basicamente copiar aqui e colar. Ela vai dar... Eu vou tirar esse console log, a gente não precisa ficar dando nele. Eu só vou dar um set value, setando o valor do meu state e o onPriceChange, né, executando a minha callback. E aí, dessa forma, o que acontece? Ele não sabe o que é esse E, né? Esse E que eu recebo como parâmetro aqui do onChange, que é um evento, né? Aqui se a gente bota o mouse aqui em cima, a gente até vê, né? Que é um React Change Event, um evento de mudança do HTML Input Element. E aí, essa função handleChange, ela também vai receber esse mesmo evento, tá? Então, eu vou falar que aqui ele recebeu um E, eu vou tipar ele aqui, né? Passar os dois pontos para passar o tipo disso. O tipo disso é aqui o React Change Event, né? Vou selecionei, cliquei e arrastei aqui, né? Ele já trouxe para mim. Então, se eu salvo aqui para ele formatar, a minha função handleChange, ela recebe o evento e aí executa alguma coisa, né? Então, aqui dentro do onChange, a gente pode fazer o seguinte. O onChange é uma função e dentro dela eu vou chamar aqui o handleChange passando esse meu evento, tá? A gente pode fazer assim, não tem nada de errado nisso, mas a gente pode simplificar mais aqui essa parte do onChange, que ao invés de eu receber um evento e repassar, eu só passo a minha função handleChange aqui para dentro, dessa forma. E aqui, assim, a gente já definiu a interface, a gente falou um pouco aqui do callback, recebeu isso aqui, né? Já está mexendo aqui na regra de negócio desse meu componente, né? Range Price Filter, mas também a gente já está tomando cuidado com a questão da organização, tá certo? Então, só mais um detalhe aqui, porque esse onPriceChange, né? Essa callback, a gente, normalmente, esses eventos, a gente passa que eles são opcionais. Tá? Então, basicamente, é meio que a componente que chama o meu Range Price Filter, ela pode ou não passar uma callback, né? Uma função para ser executada quando eu alterar o preço
do meu input. Então, esse valor pode ser opcional. E no TypeScript, para a gente falar que alguma coisa é opcional, a gente passa uma interrogação. E a partir do momento que ele é opcional, eu não posso, aqui dentro da minha componente, já ir executando de cara essa função. Porque eu não sei se ela veio, né? Se ela foi definida. Então, antes aqui do onPriceChange, eu faço um if, né? A gente verifica. onPriceChange existe. Se ele existir, eu executo. Dessa forma aqui, já é a forma mais enxuta de fazer, né? Mas a forma extensa de fazer isso aqui é verificar se onPriceChange é diferente, né? Aí que eu uso exclamação igual, é diferente de undefined. Porque quando eu não enviar esse onPriceChange, ele vai vir como undefined, né? Então eu verifico se é diferente. Se for diferente de undefined, eu executo a função. Mas a gente pode definir da forma mais simples também. Eu vou deixar dessa forma que está aqui, diferente de undefined. Beleza? Então, com isso aqui feito, a gente já, a nossa componente rangePriceFilter, ela já pode receber esse evento, né, essa callback. E aí, a componente que usa o rangePriceFilter é o nosso Product Subheader. Né? Então, se eu venho aqui no Product Subheader, está aqui o rangePriceFilter. E se eu... Aqui, ó, eu vou colocar o mouse aqui antes de fechar a tag, né? Vou dar um espaço e pressionar Ctrl espaço para ele me sugerir. E quando ele me sugere, aqui dentro eu já tenho o onPriceChange, né, que é a callback que eu defini lá. Se eu passo que ela é obrigatória, se eu tirar a interrogação aqui, né, da interface, aqui já começa a dar erro no rangePriceFilter, porque já está falando, né, que a propriedade onPriceChange está faltando, né, nesse tipo aqui. Aqui ele fala que é um objeto vazio, que seria as propriedades que eu mando pro rangePriceFilter, né? Como eu não mando nenhum, o que é propriedade? Seria tudo isso que a gente passa aqui, ó. Se eu venho aqui no nosso HTML, o HTML tem um input, né? Na verdade, a gente tem aqui a tag input do HTML e eu mando propriedades para esse elemento, né? Que é class name, type, mínimo, máximo, enfim. Esses são as propriedades, né? Os atributos que a gente fala. Enfim, ambos são, não que são equivalentes, mas a ideia é a mesma, né? E aqui no rangePriceFilter, eu vou voltar ali o opcional, né? Voltar a interrogação, mas aqui eu vou continuar passando, né? É que a gente usa o rangePriceFilter só em um lugar, mas a gente tem que fazer essas nossas componentes sempre imaginando que vão ser reutilizáveis, né? Reutilizadas em outros locais. Então, que eu vou passar o onPriceChange, e esse onPriceChange, ele recebe uma função. Ele é uma função, né? Só que, novamente, eu não tenho essa função aqui, né? No Product Subheader. Essa função ela vai ser criada em Products. Então, a gente já meio que, tipo, o que eu faço agora, né? Que vai ser basicamente um repasse. Eu vou falar que o Product Subheader ela pode receber o evento onPriceChange, e aí, quando ela receber esse evento, eu repasso para o rangePriceFilter, certo? Então, a gente vai meio que refazer o que eu fiz aqui em rangePriceFilter, né? Que é declarar essa interface. E por que eu estou declarando a interface duas vezes, né? Essa interface props? Porque toda componente no React é a mesma ideia da reutilização, né? Ela tem que ter uma interface própria que descreve os parâmetros que ela recebe. Por mais que sejam iguais, a gente tem que ter esse hábito de criar uma interface para cada componente, porque futuramente nada garante que elas não irão mudar, né? E caso elas mudem, a gente tem que estar pronto para receber essa mudança. Então, eu copiei ali, né, e colei essa interface. Eu vou chamar de props também, sem problema nenhum, porque ela é uma interface local, né? Ela está aqui, ela é dessa componente. Então, a gente tem essa interface props. Eu vou passar aqui, ó, na componente sim, né, na implementação da componente, ou seja, como parâmetro da função, o objeto do tipo props, e aqui nesse objeto, ele tem aqui o onPriceChange. Eu digitei aqui errado. Props, apaga, isso. onPriceChange, e aqui eu vou repassar o componente o rangePriceFilter. Então, eu falei que o meu Product Subheader pode receber uma função chamada onPriceChange, e eu repassei essa função para o meu rangePriceFilter
que é a outra componente aqui, a componente do filtro em si, né? Ali onde a gente faz o controle do filtro. Beleza? Então agora a gente volta um nível para cima que a gente chega na tela de produto, né, do product. E se a gente dá um contra espaço aqui, né, para ver o que ele sugere para mim na componente product subheader, já vai ter aqui esse on price change. Essa aqui, ela é do próprio React. Eu não vou falar muito dela agora, a gente vai falar dela no futuro, mas basicamente toda componente tem essa questão daqui. A gente vai falar isso mais para frente, na questão do algoritmo de reconciliação e tal do React, mas agora não é o momento, tá? Mas aqui a gente já tem o on price change. Esse on price change agora sim vai ser a função onde eu vou declarar a função que vai fazer a alteração, que vai tratar essa filtragem dos dados, né? No caso aqui, para quando eu mexer lá no meu filtro. Então eu vou fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui dentro de range price filter. Eu vou criar uma função antes de retornar, né? Criar a função aqui em cima, antes do retorno, que está o retorno da componente. Esse retorno é a parte visual, né? Antes de retornar, eu vou declarar a função. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar aqui uma função. Vou chamar de handle price change, né? É uma função que faz alguma coisa. Essa função, ela recebe o quê? O que a gente falou aqui no range price filter, né? Recebe um valor, né? O valor que foi alterado, né? O novo valor. Então, eu vou passar aqui value. Opa, aqui não. É aqui em cima, né? Aqui, dificuldade. Recebe um value, que é um number, né? Um número. E aqui dentro eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso, eu vou dar só um console log, tá? Para a gente ver tudo funcionando. Console log, value. E aqui esse handle price change, eu vou passar aqui na propriedade on price change, né? Aqui ele está dando um erro, por quê? Eu estou falando que ele retorna um número? É isso? Cadê minha interface? Aqui está errado, né? O on price change eu estou falando que ele retorna um número, mas não retorna um número. Nesse caso aqui ele retorna void. Não retorna nada, né? E aqui também no range price filter. Retorno void. Tá? Beleza. Com isso aqui, eu só estou basicamente... A implementação da função... Voltando aqui o fluxo, né? Eu estou aqui na tela de produto. Tá aqui a minha função handle price change. Essa função recebe um valor e dá um console log desse valor. Eu pego essa função, envio via parâmetro para a componente product subheader. Product subheader recebe essa função, repassa para o range price filter, né, via parâmetro. E aqui dentro, o range price filter pega essa função, verifica se ela existe e executa ela passando o novo valor, né, do meu filtro aqui de preço. Tá, beleza? Então o fluxo está sendo esse. Vou salvar aqui, porque eu só estou dando console log, né? Então vou voltar aqui no Chrome, vou limpar o console. E aqui se eu mexo no meu input, né? A gente vê que ele loga aqui na esquerda os números, né? Os valores. E a gente pode ver que isso aqui é número porque mudou a cor, né? Agora ele está roxinho. Aqui no Chrome, quando é roxo é inteiro, é número. Quando é branco é um string. Tá? E só para garantir, aqui dentro do range price filter, né, no handle change, ou seja, a gente tirou aquele console log que estava dando aqui, né? Console log e.target.value. Vou deixar ele aqui de novo, só para a gente ver funcionando com ele, né? Que vai dar dois consoles, né? O branco aqui é da string, é do valor, lá dentro de range price filter, e esse de fora aqui é da callback, né? Do evento que a gente está criando, que está sendo executado sempre que o preço é alterado. Beleza? Eu vou tirar esse console log aqui de dentro. Coloquei aqui só para a gente testar do Range Price Filter. E vou voltar aqui na tela de produto, tá? Na nossa página de produtos. Porque agora a gente vai implementar aqui a questão do... a questão do filtro, né? Essa questão de filtrar os dados aqui da lista. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante no nosso navegador, né? Porque no navegador, eu vou abrir aqui uma nova página, eu vou pesquisar aqui por React Developer Tools, tá?
Vou clicar aqui, ele tem um link aqui, no caso, como eu estou no Chrome, das extensões, né, aqui do Chrome Web Store, que é uma extensão que a gente instala, no caso que eu já instalei. Se você instalar, é bem provável que você vai ter que reiniciar o navegador para lá aplicar, mas é basicamente quando a gente, é uma função que ajuda a gente no desenvolvimento, né? E se eu venho aqui no meu React App, no Developer Tools, tá? Na parte superior, que é onde a gente troca para os elementos, para o console, para os sources, para ver aqui a parte de network, né? Das execuções, as requisições que são feitas para a web. A gente vai ter que também, vai ser adicionado aqui, né? Duas opções, que é essa opção de componentes e de profiler, tá? Então a gente pode abrir aqui o components, a gente pode ver aqui a árvore, né? De componentes que está sendo criada para essa nossa aplicação. Ele indica que onde é que está com erro, né? O que é o erro. Enfim, é bem interessante, tá? E a gente tem aqui também o Profiler, né? E no Profiler é basicamente onde a gente faz essa questão de monitoramento de performance da aplicação e tempo de... basicamente a performance em si. E se a gente clicar aqui nessa engrenagem, né? Na engrenagem de dentro aqui do Profiler, a gente vai ter aqui uma opção para dar um highlight, updates, when components render. O que é isso aqui? Sempre que uma componente for renderizada, através do nosso use state lá, ele vai dar um highlight, ele vai meio que piscar, né? Vai ter um highlight aqui na tela para a gente ver que atualizou. Então isso é bem interessante para a gente entender o que vai acontecer agora, tá? Que é basicamente, o que acontece? Eu só vou ativar essa opção, né? E vou voltar aqui pro console mesmo. Se ele não está aplicando... Eu só ter certeza aqui. Tá, eu voltei aqui, eu dei uma olhadinha aqui, foi só basicamente, eu fechei o navegador e abri de novo e ele voltou a funcionar, né? Essa opção aqui do Profiler, tá? Tá marcado aqui. E aí, quando eu mexo aqui no meu... no nosso Range Price Filter, né? No input aqui do tipo Range, ele tá com essa bordinha amarela, tá? Então, a gente pode ver que quando começa a mexer, ele tá azul e aí depois ele fica amarela. Ele tem três cores lá, ficou azul quando eu mexo pouco, né? Basicamente, quando ele fica azul é quando ele renderiza poucas vezes, né? Quando ele fica laranja é que ele já está renderizando muitas vezes. E quando fica vermelho é que já está num nível absurdo de renderizações extras, tá? Por que está ficando laranja, né? Porque para cada unidade do input, né, do nosso filtro, que é alterada, ele renderiza uma vez. Então, como que está de 0 a 100, se eu arrasto aqui, está em 49, eu vou tudo para a direita, aqui ele renderizou novamente 51 vezes, né? Que foram 51 unidades que alteraram, e aí essas alterações executaram 51 vezes essa função aqui, nesse evento onChange, aqui do nosso Range Price Filter, né? O input tem o evento onChange, executou 51 vezes e a gente setou o state 51 vezes, né? Então, isso é detalhe, tá? A gente pode estar se preocupando aí nessa questão de quantas vezes a gente vai disparar um evento de tal elemento, mas a gente não vai se preocupar com isso agora. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue fazer monitorar, né, e ter uma noção aí melhor do que está acontecendo usando essa extensão aqui do React DevTools para mostrar para a gente que algo está piscando ali, né? E nesse nosso caso, que algo está piscando não, que algo está sendo recarregado, tá? E aí ele vai piscar em tela. Nesse nosso caso, o que vai acontecer agora? Quando deixa eu voltar aqui no código, tá? Dentro do meu Range Price Filter, ou seja, dentro da componente aqui que tem um filtro, eu sei qual é o valor atual. Eu sei qual que é o estado atual. E aí, sempre que eu altero esse estado, ele altera o state e renderiza, como a gente viu, só recarrega a componente do Range Price Filter, tá? E nesse caso, o que eu vou querer recarregar? A minha lista de produtos. Porque baseado na alteração ali, a lista de produtos vai ter que recarregar para calcular novamente qual produto vai ser exibido e qual produto não vai, tá?
Então, para isso acontecer, o que a gente vai fazer aqui agora? Tá? A gente vai fazer isso aqui agora para fazer isso funcionar. Na minha componente de produto, eu vou ter que ter um state, tá? Um state com... Eu vou chamar de price filter ou filter value, que é o que nesse state eu vou armazenar esses valores que estão chegando aqui através da minha função handle price change, né? Que é essa minha callback, é esse meu evento que está sendo executado para cada vez que eu altero o valor lá do meu input, do meu filtro, né? Então, com um state aqui, esse state ele vai renderizar toda a componente products, tá? Então, sempre que eu alterar o meu filtro, ele vai recarregar e renderizar novamente a componente products. E aí, nesse momento, a gente vai recalcular o que vai ser exibido na lista, tá? Então, a ideia vai ser basicamente essa. Eu abordei essa parte do React DevTools para que a gente vai ver a diferença, porque agora, quando eu mexo, eu só renderizo o meu filtro, né? E aí, quando eu fizer essa alteração, ele vai renderizar a componente inteira, tá beleza? Então, vamos lá fazer isso aqui, que eu basicamente vou ter um novo use state, né? Então, eu vou chamar de, falei de price filter, né? Price filter, set price filter, vai receber um use state, que isso aqui pode começar com 0, tá? 0, isso. Pode começar com 0. E aí, dentro da minha função handle price change, ou seja, sempre que o preço alterar, eu vou dar um set price filter com o meu value, né, com o valor novo. Então, basicamente, eu vou pegar o valor e armazenar nesse meu state. Vou salvar. A gente volta aqui no React App, né, no DevTools, no nosso browser, e eu mexer no meu filtro, a gente pode ver que tudo agora está ficando laranja, né? Todas as componentes. Isso porque, novamente, agora, o que está acontecendo? A componente de produto, né? A tela de produtos, como o state está sendo declarado nela, na tela de produto, essa tela inteira está sendo recarregada. E aí, dentro dela, aqui no nosso JSX, né? Nós temos o Product Subheader. Dentro de Product Subheader, nós temos um Select, nós temos o Range Price Filter e nós temos o nosso botão, né? E um H1 aqui escrito produtos. Então, tudo isso, como está tudo dentro da tela de produtos, vai ser recarregado também, né? Vai ser renderizado novamente. Então, por isso que todos eles ficam... Ó, já parou de funcionar o highlight. Mas, deixa eu atualizar a página para ver. A gente está com um erro aqui de keys, né? No console. Isso aqui eu vou abordar na aula de keys, tá? Então, vamos só limpar aqui o console. Agora, né, voltou, só atualizar a página, voltou. A gente mexe, né, e a gente pode ver que todas as componentes, né, o H1 de produtos, na verdade o H1 de produtos não, né, ele não está sendo renderizado, mas a gente vai começar a entender o que fazer para evitar que, por exemplo, o nosso select, né, esse select aqui ver produtos, ele não tem nada sendo alterado nele. Então, não tem motivo para ele ser recarregado, renderizado novamente todas essas vezes. O botão novo produto também. Então, é uma questão, uma conversa bem interessante sobre performance, né? Sobre como o que fazer para otimizar a aplicação, que a gente vai ter isso mais para frente, né? Agora eu só estou apresentando para vocês o problema, beleza? E agora, como a aplicação ela é simples, né? A gente não tem impacto nenhum de performance. Mas, novamente, quando isso aqui vai crescendo, isso pode gerar problemas, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu já estou tendo um state aqui na minha tela de produtos com esses valores atualizados, com os valores do filtro, né, de preço atualizados. Então, aqui, depois da minha função handle price change, eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar um variável, chamar aqui de products filtered, que é o quê? O que vai ter dentro dessa variável? Uma lista de produtos filtrados baseado em quê? No nosso preço, né? No nosso filtro aqui de preço. Então, por que eu estou fazendo uma variável? Porque sempre que o preço alterar, eu estou dando um set state, né? Um set price filter. E sempre que eu seto um novo state, essa componente ela vai ser recarregada, como a gente viu lá no Chrome.
Quando ela é recarregada, tudo aqui dentro é recalculado, tá? Tudo é recalculado, é reexecutado. O nosso effect é reexecutado, o nosso handle price change é redeclarado, né? Que é uma função. E os effects também, a gente executa uma função, né? Mas aqui tem aquela questão do array de dependência e tal. Falei em aulas passadas, por isso que ele não fica recarregando e refazendo essa requisição várias vezes. E nós teremos aqui também a declaração de uma variável, que aqui dentro eu vou ter um filtro. Então esse filtro ele vai ser recalculado, né? Porque a componente, a tela, está sendo recarregada. E aí eu vou pegar essa variável productsFiltered e mostrar, né? E exibir, né, ela em tela. Então sempre que o state altera, eu recalculo o filtro e uso os dados do filtro para mostrar em tela. Beleza? Então a ideia vai ser essa. Aqui em productsFiltered, ele vai receber a nossa lista de produtos, que é o Products List, né, que a gente pega aqui da API, do back-end. Então ele vai receber Products List.filter. Eu vou filtrar. Dentro de Products List, né, cada item de Products List é o quê? É um produto. Então eu vou chamar aqui de Product. Isso aqui é uma função, né? É a função que calcula o filtro. Então dessa função eu só vou retornar nesse filtro, né? Eu só vou retornar dele, ou seja, os dados que serão filtrados serão os dados cujo o product, né? Ou seja, product.price, né? Seja maior do que o meu filtro, né? Que eu chamei aqui de product price filter, né? Price filter. Certo? Então, basicamente, eu vou filtrar a minha lista de produtos e só vou retornar os produtos cujo o preço for maior do que o do meu filtro. E aqui, a variável productsFiltered, né? Eu vou, baseado nela, então aqui productList.length eu vou trocar para productsFiltered e productList.map eu vou trocar para productsFiltered também. Eu vou passar um mapper, né? Mapear essa minha lista de produtos e retornar. Aqui eu estou retornando um H2, tá? Eu vou mudar isso aqui. Ao invés de retornar um H2, eu vou retornar aqui uma div. Tá? Dentro dessa div eu vou ter um span. Na verdade, esse H2 eu vou mover ele aqui para dentro, porque ao invés de ser H2 vai ser um span também, com o nome do produto e com um product.price, né? E se eu salvar isso aqui, ele está com ponto e vírgula aqui, eu vou apagar. Isso, eu vou mapear, né, essa minha lista de produtos e vou retornar o nome do produto e o preço dele, né, para ser exibido em tela, tá? Dentro de uma div. Aqui é o HTML básico, né? Eu posso até colocar aqui um tracinho, né, depois do nome, para ele organizar lá para mim. Então, voltando aqui, nós temos aqui, né, o nome do produto, teclado e o preço, 2.500, notebook 400, monitor 2.500, enfim, valores e produtos. Monitor 2, 2.500, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Acho que agora já está tudo funcionando, né? Vou mexer aqui no... Ah, tá. Não vai funcionar porque o meu filtro ele vai de 0 a 100, tá? Nesse caso aqui, tudo é maior do que isso, né? 400 é o mínimo. Então, eu vou lá no meu Range Price Filter aqui no código. Vou abrir aqui o Range Price Filter e aqui o tipo dele nós temos aqui, passando aqui no input, né, o valor mínimo e máximo, tá? 0 e 100. Eu vou deixar 0 e 1000, talvez? Pode ser 1000, né? Que aí a gente vai conseguir filtrar aquele item com valor 400, tá beleza? Então voltar aqui no nosso React App e aqui se eu altero o filtro, a gente pode ver lá, tá 200, 300, ó, passou de 400, ele já filtrou aqui, removeu aquele item com o valor 400 da minha lista, né? Então tá tudo funcionando lá, ó. Remove o notebook, quando eu passo de 400 ele adiciona. É que os outros aqui estão tudo 2.500, né? Então, né? Não vai dar para filtrar. Na próxima aula eu vou adicionar mais dados aqui para a gente brincar melhor com esses valores, né? Mas a gente pode ver que o filtro já está funcionando, né? Só mais um detalhe aqui que eu vi ali agora que a gente foi mexer no nosso Range Price Filter, que, ó, se eu atualizo a página, o meu Range Price Filter, a posição aqui, né, da bolinha,
A bolinha, né? Voltando a bolinha aqui. Não está no início, né? Porque se ele começa em 0, esse filtro aqui ele tem que começar totalmente na esquerda, né? E não é o caso. Por quê? Porque aqui no input, a gente tem uma propriedade aqui dele também, chamada value. Né? Qual o valor desse meu input? Eu posso passar aqui, por exemplo, 0. Ou, sei lá, 100. E aí ele vai ficar sempre na posição 100. Por mais que eu clique e mova, ó, o valor está mudando, o nosso evento muda. Só que como eu passei lá o value fixo, né? Isso que a gente chama de componente controlado, né? As controlled components. Eu estou controlando o valor dela, né? O valor que ela vai exibir, né? Visualmente aqui, a bolinha não move, porque eu passei o valor aqui fixo. E nesse caso, esse value ele vai sempre ser o mesmo do meu use state aqui, né? Value e set value. Que tá, normalmente isso aqui é dentro da componente range price filter. Então eu vou copiar aqui o value do state e o meu value, o atributo, né, value do input, do meu elemento input do HTML é igual o value do meu use state, tá? Então quando eu salvo isso aqui, agora voltou o comportamento padrão, né? E sempre que eu atualizar a página, ele vai sempre iniciar à esquerda. Se eu falar que o meu use state começa com o valor 100 e salvo, ele atualiza a página, né? O valor aqui na direita é 100, né? Que está sendo o valor atual do filtro, e a posição dele também é referente à posição 100, beleza? Então vamos manter assim dessa forma para ter esse cuidado aí com o visual, tá certo? Então, para essa aula é isso, tá? A gente fez essa questão da funcionalidade, entendeu um pouco aí da comunicação, do envio de dados de uma componente para outra, e lá no futuro a gente vai explorar as formas melhores de resolver esse problema, né? Que é essa questão do prop drilling, né? Que é a questão de eu pegar uma propriedade num topo e ir enfiando e mandando ela para os filhos via propriedade, né? Via parâmetro. Tá certo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.